Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, dando-lhes um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 26 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título O Supremo Pecado Original. A lição de hoje ela está baseada no livro de Isaías, no capítulo 14, do versículos 12 até 14. E aqui nos mostra os indícios que levaram a Lúcifer ter sua queda, ou seja, ser expulso do céu. Lúcifer, ele era a quarta pessoa das mansões celestiais. Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele era a quarta pessoa. Lúcifer era o regente de todos os anjos dos céus. Ele era o querubim mais amado que existia lá. E uma formosura sem igual. E em determinado dia, Deus, o Criador e mantenedor de todo o universo, resolveu fazer e criar o universo e os seres humanos. Pela não participação dele, Lúcifer, nessa criação, ele se rebelou contra o Criador, o Deus Pai. O que nós vemos aqui, meus amigos, minhas amigas, é que na mente de Lúcifer, que era um ser que ele tinha o livre-arbítrio, né? Ele podia se expor e dar a sua posição. O que aconteceu com ele é que ele tinha essa liberdade total no céu. E na sua mente subiu o orgulho e a cobiça. E isto fez com que ele se rebelasse contra Deus e acabou levando 1/3 dos anjos dos céus junto com ele. O que nós podemos trazer para nós também, né, meus amigos? Existe um ditado que diz: um passarinho, ele pode pousar na sua cabeça, mas o que ele não pode é fazer ninho. O que está mencionando disso, é muito popular esse dizer, que na nossa mente pode passar todas as coisas, né? A ira, a raiva, o orgulho, a cobiça, mas só que, como um pássaro, ela tem que entrar na sua mente e voar embora. Agora, quando você deixa criar fazer ninho na sua mente, aí torna-se um mal, assim como aconteceu com Lúcifer, que se rebelou contra Deus, contra o Deus poderoso do universo. E ele, quando é chamado assim de filho da alva, veja bem, ele, Lúcifer, de filho da alva, passou a ser príncipe das trevas. E ele foi lançado do céu devido justamente a essa cobiça, o orgulho, que ele queria construir o seu trono acima de Deus. Ele quis ser maior que Deus. E Deus convocou todo o exército assim, celestial para comparecer diante dele. E Lúcifer, orgulhoso, quis ser igual a Deus, se rebelou e levou 1/3 dos seus anjos do céu, que também foram expulsos junto com ele. Para nós compreendermos, né, como Lúcifer, um ser criado por Deus, que ele era perfeito, né, que foi criado por Deus, e depois ele tornou-se Satanás, a fonte do mal, nós temos que ler o livro de Ezequiel no capítulo 28, que ali nos afirma que Lúcifer, ele era perfeito, e ele exercia uma função muito grandiosa lá de querubim da guarda, que isto era antes, né, dele fazer a rebelião no céu. E veja o que a Bíblia diz: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus,
no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 15. Já Isaías, no capítulo 14, ele esclarece que foi através do orgulho, da cobiça, que surgiu o mal do coração de Lúcifer, que neste livro diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, que está lá em Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14. Vejam, meus amigos, que ele deixou realmente se fazer um ninho na sua mente desta cobiça desenfreada, e se achava superior ao Deus Criador. E tudo isso estava perfeito, em harmonia no céu. Até que um dia aconteceu algo que mudou esse estado de felicidade. Houve alguém que usou de forma errada a liberdade, o livre-arbítrio, que Deus havia concedido a todas as criaturas. E este era o Lúcifer, aquele que era no céu a quarta pessoa, como eu havia mencionado. Ele era somente abaixo de Cristo, era o mais honrado entre os habitantes do céu, e começou a desejar o poder que por direito era do Filho de Deus, Jesus. Quando Deus, o Rei do Universo, convocou os exércitos celestiais para reafirmar, a verdadeira posição de Cristo como seu Filho, e anunciou que logo Jesus exerceria o seu poder divino na criação de um novo planeta e seus habitantes, a inveja tomou conta do coração de Lúcifer, que somente desejou de estar no lugar que pertence só ao Deus Pai. E descontente com a posição que ele ocupava, ele ousou de cobiçar a adoração que somente era do Criador. Queria mais para si o serviço de lealdade deles. E ao cobiçar a glória que o infinito Deus Pai havia conferido a Jesus, ele provocou-se uma rebelião que levou um terço dos anjos lá no céu. E ao fazer o mesmo, desses anjos se rebelarem contra Deus, ele espalhou a semente da discórdia, da dúvida a respeito das leis que governavam os seres celestiais, sugerindo aos anjos que não precisavam dessas leis, pois eles já eram bastante inteligentes e perfeitos e sabiam o que fazer, pois eram santos. E tudo, meus amigos e minhas amigas, devido à cobiça. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele nos diz algo assim muito interessante. Olha o que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, a cobiça e a idolatria, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Vejam, onde o apóstolo Paulo é bem claro, ele coloca ali a cobiça como nos pecados terríveis. O que nós vemos nessa lição de hoje é que o apóstolo Paulo, nos seus dois livros, tanto em Efésios capítulo 5, versículo 5, assim como Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz que a cobiça é uma idolatria, pois a pessoa que gosta da cobiça faz do seu dinheiro um Deus que
que a pessoa acha que compra tudo, que faz tudo, né? Ou seja, coloca o dinheiro como uma cobiça, o dinheiro como um Deus, né? Porque eles acham que com dinheiro eles podem comprar os melhores médicos nos hospitais, a melhor casa, o melhor carro. Eles acham que podem tudo. Tudo isto fica assim, a cobiça, como um Deus para ele. Agora, a prerrogativa de Deus conferir assim felicidade, todo homem que não liga para a riqueza, bens, dinheiro, coisas materiais, e o que ele é piedoso, né, amoroso, busca a sua felicidade em Deus, enquanto o homem avarento, uma pessoa que gosta da cobiça, busca aquilo em que seu dinheiro pode lhe dar segurança. E, portanto, a sua cobiça é propriamente a idolatria. As pessoas são praticantes, né, da idolatria quando adoram um objeto e dedicam a sua vida àquele algo que não é o Deus. O Deus criador e mantenedor do universo. Trocam e querem adorar aquele objeto. Está em Romanos capítulo 1, versículo 25. E as pessoas colocam esses objetos, essas coisas, em primeiro lugar na sua vida, no lugar do Senhor de tudo, que é Deus. Onde as coisas materiais para essa pessoa é o foco principal dentro do seu coração e o leva realmente à perdição. A idolatria tira o foco de Deus, e o inimigo sabe disso. Ele leva as pessoas ao engano, principalmente pessoas despreparadas, que não são consagradas ao Senhor, que não fazem um culto racional pela manhã e buscam não ser batizados assim, pelo poder do Espírito Santo toda a manhã, para que eles possam se consagrar e não deixar que o inimigo possa adentrar no seu coração. A cobiça é idolatria, pois o contentamento, né, que o ser humano deveria encontrar em Deus começa a ser sugado de outra fonte que quer mais bens e não a Deus. Mas deseja-se, eles vão cada vez mais o desejo da riqueza no lugar de Deus, fazendo com que o bem que eles adquiriram seja um Deus para eles, sempre cobiçando cada vez mais, afastando-se de Deus, o grande Criador e mantenedor das coisas, né? Deixando esse amor de Deus de lado. E Deus quer que Ele, Deus, seja objeto de nossos desejos dentro do nosso coração. Ou somos leais aos desejos do Espírito Santo, ou os desejos da carne, que são desordenados, vão tomar conta do nosso coração. Deus tem que ser aquele objeto de nosso coração, para que ele tem que ser circuncidado dentro do nosso coração. E os desejos do Espírito Santo nós sabemos quais são: é a justiça, a santidade, uma vida piedosa, vida amorosa nesse mundo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitar Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter mais entendimento das Sagradas Escrituras, você passa a ter mais sabedoria, e você passa realmente a enxergar Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo. Você vai colocar Deus em primeiro lugar em tudo, na frente da sua esposa, do seu esposo, na frente dos seus filhos, dos seus bens. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais cobiça, mais nada, meu amigo. Um lugar de paz, um lugar onde haverá uma grande bodas do Cordeiro, que é Jesus. Você irá participar disto, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Deus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.